Capítulo 5. A ideia de ser multitarefas. Citação. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Públio Ciro. Bem, se fazer o que é mais importante é o mais importante a fazer, por que alguém tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Essa é uma boa questão. No verão de 2009, Clifford Nass decidiu responder exatamente a isso. Sua missão? Descobrir até que ponto os supostos multitarefas conseguiam ser mesmo multitarefas. Professor na Universidade Stanford, Nass contou ao The New York Times que era fascinado pelas pessoas multitarefas e que não conseguia ser assim. Ele e sua equipe de pesquisadores entregaram questionários a 262 alunos para determinar com que frequência eles realizavam várias tarefas ao mesmo tempo, e então os dividiram em dois grupos: os altamente multitarefas e os pouco capazes de multitarefas. Partiram da suposição de que os multitarefas teriam um desempenho melhor, e se enganaram. Eu tinha certeza de que eles possuíam alguma capacidade secreta, disse Nas, mas descobri que os multitarefas são viciados em irrelevâncias. Tiveram desempenho inferior em todas as avaliações, apesar de terem convencido a si mesmos e ao mundo de que eram fantásticos nisso, havia apenas um problema. Citando Nas, os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. A ideia de ser multitarefas é uma mentira. É uma mentira porque quase todo mundo a vê como algo produtivo. Ela ficou tão comum que as pessoas chegam a acreditar que é algo que elas deveriam fazer, e sempre que possível. Não somente ouvimos falar sobre isso, como ouvimos falar sobre como melhorar nisso. Mais de 6 milhões de sites explicam como fazer isso. Inclusive, sites que tratam de carreiras citam a habilidade de ser multitarefas como algo que os recrutadores devem buscar e que os candidatos devem citar como ponto forte. Alguns chegam a se orgulhar de sua suposta capacidade e a adotam como estilo de vida, mas, na verdade, fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem eficiente nem eficaz. No mundo dos resultados, isso vai deixar você na mão todas as vezes. Citação. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Steve Uzel. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não consegue fazê-las, ou faz e nenhuma sai bem feita. Se você acha que esse é um bom modo de render mais, está pensando errado. É um modo de render menos. Como disse o fotógrafo Steve Uzel, fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mente de macaco. O conceito de seres humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde a década de 1920, mas o termo multitarefas só entrou em cena na de 1960. Era usado para descrever era usado para descrever computadores, não pessoas. Naquela época, 10 MHz parecia uma velocidade tão espantosa que foi necessária uma palavra totalmente nova para descrever a capacidade de um computador realizar muitas funções simultâneas. Em retrospecto, a escolha provavelmente foi ruim, já que a expressão multitarefas é inerentemente enganosa. Ela envolve tarefas múltiplas compartilhando alternadamente um recurso, a CPU. Mas com o tempo, o conceito passou a significar tarefas múltiplas sendo feitas simultaneamente por um recurso, uma pessoa. Foi uma mudança de significado enganadora, já que até os computadores processam um trecho de código de cada vez. Quando eles atuam no modo multitarefas, ficam saltando de um lado para outro, alternando a atenção até que as duas tarefas sejam concluídas. A velocidade dos computadores para realizar tarefas múltiplas dá a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo, de modo que não se pode comparar computadores com seres humanos. As pessoas até conseguem fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, andar e falar, ou mastigar chiclete e ler o mapa. Mas, assim como os computadores, o que elas não conseguem é se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Nossa atenção fica saltando de lá para cá. Isso não afeta em nada os computadores, mas tem repercussões sérias nos seres humanos. Dois aviões recebem autorização para pousar na mesma pista. Um paciente recebe o medicamento errado. Um bebê é deixado sozinho numa banheira. O que todas essas tragédias potenciais têm em comum
são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo e esquecendo de algo importante. É estranho, mas com o tempo, a imagem do ser humano moderno se tornou a de uma pessoa multitarefas. Achamos que somos capazes de agir assim, por isso acreditamos que deveríamos agir assim. Crianças estudam enquanto trocam mensagens no celular, ouvem música ou veem TV. Adultos dirigem enquanto falam ao telefone, comem, se maquiam. Fazem uma coisa num cômodo enquanto conversam com alguém que está em outro. O celular está na mão antes mesmo que o talher pouse na mesa. Isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos. Assim, nos multiplicamos em dois e três, na esperança de dar conta de tudo. E no trabalho, o escritório moderno é um festival de exigências múltiplas que acabam com a concentração. Enquanto você tenta com diligência terminar um projeto, alguém tem uma crise de tosse numa mesa ao lado e pergunta se você tem um xarope. Você é alertado o tempo todo sobre novos e-mails que chegam em sua caixa de entrada, enquanto o feed de notícias da sua rede social tenta atrair o seu olhar e seu celular vibra na mesa, avisando de uma nova mensagem. Uma pilha de correspondência e montanhas de trabalho inacabado estão à vista, enquanto pessoas passam o dia todo pela sua mesa para lhe fazer perguntas. Distração, perturbação, interrupção. É exaustivo manter o foco no trabalho. Pesquisas avaliam que os profissionais são interrompidos a cada 11 minutos e que, no total, passam quase um terço do dia se recuperando dessas distrações. No entanto, em meio a tudo isso, ainda nos achamos capazes de fazer o que precisa ser feito dentro dos prazos, mas estamos nos enganando. A ideia das multitarefas é uma fraude. O premiado poeta Billy Collins resumiu muito bem. Podemos chamar de ser multitarefas, o que faz parecer que é a capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Um budista chamaria isso de mente de macaco. Achamos que estamos melhorando na arte de ser multitarefas, mas só ficamos mais embananados. Malabarismo é ilusão. Chegamos a isso naturalmente. Com a média de 4.000 pensamentos passando pela nossa cabeça por dia, é fácil entender por que tentamos ser multitarefas. Se uma mudança de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudar de direção, é bastante óbvio que somos tentados continuamente a fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma coisa só, estamos a alguns segundos de pensar em outra que poderíamos fazer. Além disso, a história humana sugere que nossa existência continuada pode ter exigido que desenvolvêssemos a capacidade de supervisionar tarefas múltiplas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não conseguissem ficar atentos a possíveis predadores ao mesmo tempo que colhiam frutas, curtiam couro ou simplesmente ficavam à toa junto a uma fogueira depois de um dia duro de caça. A pressão para fazer malabarismo com mais de uma tarefa de cada vez não apenas está no nosso âmago, como provavelmente era necessária para a sobrevivência. Mas esse malabarismo de conciliar diferentes atividades não é ser multitarefas. O malabarismo em si é uma ilusão. Para um observador casual, o sujeito está jogando 3 bolas no ar ao mesmo tempo, mas na verdade ele apanha e joga as bolas independentemente, numa rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga, uma de cada vez. É o que os pesquisadores chamam de troca de tarefas. Quando você muda de uma tarefa para outra, voluntariamente ou não, duas coisas acontecem. A primeira é quase instantânea, você decide trocar. A segunda é menos previsível. Você precisa ativar as regras para o que vai fazer. Passar de uma tarefa simples para outra, como ver TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Mas se você está trabalhando numa planilha e um colega entra na sua sala para discutir um problema da empresa, a relativa complexidade dessas tarefas torna impossível saltar de um lado para o outro com facilidade. Sempre demora algum tempo para você começar uma nova tarefa e reiniciar a que largou, e não há garantia de que você vai retomá-la exatamente onde ela foi deixada. Há um preço a pagar por isso. O custo em termos de tempo extra para a troca de tarefas depende da complexidade ou da simplicidade do que é feito, afirma o pesquisador David Meyer. O acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para tarefas simples a até 100% ou mais para as muito complicadas. A troca de tarefas cobra um preço que poucas pessoas percebem que estão pagando. Canais cerebrais. Então, o que acontece enquanto fazemos duas coisas ao mesmo tempo?
É simples, nós as separamos. Nosso cérebro tem canais e, graças a isso, somos capazes de processar diferentes tipos de dado em diferentes partes do cérebro. Por isso, você consegue falar e andar ao mesmo tempo. Nesse caso, um canal não interfere no outro. O problema é o seguinte: você não está realmente concentrado em ambas as atividades. Uma acontece em primeiro plano e a outra ao fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Do mesmo modo, se estivesse atravessando um desfiladeiro em uma ponte de cordas, provavelmente pararia de falar. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar direito em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro Max sabe disso. Quando estou entretido com um jogo de basquete na TV, ele me cutuca com força. Pelo visto, um carinho desconcentrado não é lá essas coisas. Muitas pessoas acham que, como o corpo está funcionando sem um direcionamento consciente, estão em multitarefas. Isso é verdade, mas não como elas imaginam. Boa parte das nossas ações físicas, como respirar, está sendo direcionada de uma parte do cérebro diferente daquela de onde vem o foco. Por isso, não há conflito de canais. O foco acontece no córtex pré-frontal. Quando você se concentra em alguma coisa, é como se jogasse um holofote sobre o que é importante. Você pode dar atenção a duas coisas, mas é o que chamamos de atenção dividida. E não se engane, se tentar se concentrar em duas coisas, sua atenção se divide. E se tentar uma terceira, algo vai ser deixado de lado. O problema de tentar focar em duas coisas ao mesmo tempo aparece quando uma tarefa exige mais atenção ou quando ela utiliza um canal que já está sendo usado. Quando seu marido ou sua esposa está descrevendo como a mobília da sala foi rearrumada, você usa o córtex visual para enxergar isso mentalmente. Se por acaso nesse momento você está dirigindo, essa interferência de canais faz com que agora você enxergue a nova combinação de sofá e poltrona e fique cego para o carro que freia na sua frente. Você simplesmente não consegue se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, estamos simplesmente dividindo nosso foco e prejudicando todos os resultados. Veja como atuar multitarefas nos deixa em curto-circuito. 1. Você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quanto quiser, mas pagará um preço em tempo e eficácia. 2. Quanto mais tempo você gastar em uma outra tarefa, menos provável é que volte à tarefa original. É assim que as pontas soltas se acumulam. 3. Se você ficar saltando de uma atividade para outra, vai perder tempo enquanto seu cérebro se reorienta. E esses milissegundos vão se acumulando. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho comum para a ineficácia da atuação multitarefas. 4. Os multitarefas crônicos desenvolvem um senso distorcido do tempo necessário para fazer as coisas. Eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que realmente é necessário. 5. Os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as informações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. 6. Os multitarefas sofrem mais estresse, que reduz o tempo de vida e esmaga a felicidade. Com pesquisas tão claras, parece insano, sabendo como ser multitarefa leva a erros, a escolhas ruins e a estresse, que mesmo assim tentamos agir desse modo. Talvez seja simplesmente tentador demais. Os profissionais que passam o dia diante do computador trocam de janela ou verificam e-mails e outros programas quase 37 vezes por hora. Um ambiente com distrações nos deixa ainda mais sem foco. Ou talvez seja o barato. Os multitarefas sentem uma empolgação na troca, uma liberação de dopamina, que pode ser viciante. Sem isso, eles correm o risco de se sentirem entediados. Qualquer que seja o motivo, os resultados são inequívocos. Agir no modo multitarefas nos deixa mais lentos e menos competentes. Impelido à distração. Em 2009, o repórter Matt Richtel, do The New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer para reportagens nacionais com uma série de artigos, Impelidos à Distração, que falavam dos perigos de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, seja para trocar mensagens ou falar. Ele descobriu que a distração durante a direção é responsável por 16% de todas as mortes no trânsito e por quase 500.000 de feridos a cada ano. Mesmo uma conversa telefônica tranquila nos tira 40% da concentração na direção. E o mais surpreendente, pode ser tão perigoso
quanto dirigir embriagado. As evidências disso são tão fortes que em muitos lugares foi proibido o uso do celular ao dirigir. Faz sentido. Ainda que alguns de nós façamos isso de vez em quando, jamais perdoaríamos nossos filhos pela mesma atitude. Basta uma mensagem de texto para transformar o carro da família num perigoso areia de 2 toneladas. O modo multitarefas é literalmente desastroso. Tudo bem, sabemos que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pode até ser fatal quando há vidas em jogo. Não esperamos de pilotos de avião e cirurgiões nada menos que o foco total e absoluto no trabalho, e acreditamos que qualquer um no lugar deles que não agir assim deve ser severamente repreendido. Não há argumento capaz de nos fazer ter tolerância à falta de concentração por parte desses profissionais. No entanto, cá estamos nós, vivendo segundo outro padrão. Será que não damos valor ao nosso trabalho? Não levamos a sério a nossa profissão? Por que tolerar a ideia das multitarefas quando estamos fazendo o nosso trabalho mais importante? Só porque não estamos colocando uma ponte de safena em alguém, não quer dizer que a concentração é menos fundamental para o nosso sucesso ou dos outros. O seu trabalho não merece menos respeito. No momento pode não parecer, mas a conectividade de tudo que fazemos significa, em última instância, que cada um de nós não somente tem um trabalho a fazer, mas que realmente merece ser bem feito. Pense do seguinte modo: se realmente perdemos quase um terço do dia de trabalho com distrações, qual seria a perda cumulativa ao longo de toda uma carreira? Qual seria a perda para outros profissionais e para a empresa? Se você pensar bem, talvez descubra que, caso não encontre um jeito de resolver isso, pode acabar perdendo sua carreira ou seu negócio. Ou pior, pode fazer com que outras pessoas percam a carreira ou o negócio delas. Deixando um pouco de lado o trabalho, quais são os prejuízos causados pelas distrações à nossa vida pessoal? O escritor Dave Crenshaw acertou em cheio ao escrever o seguinte: as pessoas com quem vivemos e trabalhamos diariamente merecem nossa total atenção. Quando damos atenção segmentada às pessoas, um tempo picotado, saltando para lá e para cá, o custo da troca é maior do que um mero tempo que foi prejudicado. Acabamos prejudicando nossas relações. Toda vez que vejo um casal jantando e que um dos dois tenta se comunicar enquanto o outro digita mensagens no celular por baixo da mesa, me lembro da verdade simples dessa afirmação. Grandes ideias. 1. A distração é natural. Não se sinta mal quando se distrair, acontece com todo mundo. 2. O modo multitarefas é prejudicial. Seja em casa ou no trabalho, distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos e estresse desnecessário. 3. A distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito. Descubra o que é mais importante no momento e dê sua atenção total a isso. Para conseguir colocar em prática o princípio da única coisa, você não pode engolir a mentira de que é uma boa ideia tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso às vezes, mas nunca vai fazer as duas coisas com qualidade.